Bom dia, mais um tempo de cuidar na área. Segunda-feira começando, falando de saúde, né? Tô aqui com a doutora Ana Carolina Tavares, endocrinologista e diretora médica da Body Prime Juiz de Fora. Bom dia, Bom dia, Giovana. tudo bem? Tudo ótimo. Bora falar de mais um tema, então, super relevante. Sempre com tempo de cuidar, com um tema relevante. Hoje falando sobre a testosterona. Para a gente iniciar o nosso papo, o que é a testosterona e como que ela influencia ali na saúde do homem? Giovana, a testosterona é um hormônio extremamente importante. Ela é importante para o homem e ela é importante para a mulher. Mas como hoje o nosso tempo de cuidar vai falar sobre o homem, então a gente vai começar falando sobre a saúde masculina. O tempo de cuidar hoje eu quis destinar para os homens, porque eles falam assim: ah, você às vezes fala muito para a mulher. Acaba que o procedimento estético, por mais que muitos homens falem, desejem, a gente sabe que acaba que é um público mais feminino. Então, hoje eu quis abordar um público masculino também. Então, a testosterona ela é responsável principalmente pelos caracteres masculinos, né? Pela definição dos caracteres masculinos, a barba, a presença de alguns sinais, a formação do órgão genital masculino, a produção de espermatozoide, a quantidade de massa muscular do homem ser muito maior do que a da mulher. Isso tudo é em virtude da testosterona. Então, ela é um hormônio predominantemente masculino e de extrema importância no desenvolvimento de quase tudo no homem. Inclusive, até na manutenção do humor, a testosterona influencia. Isso que eu queria perguntar, mais pra frente a gente vai trocar uma ideia também sobre o bem-estar, né? Sim. Inclusive. A própria testosterona, ela influencia, falando da deficiência dela, né? Ela influencia até no humor. Muitos homens, muitas vezes, são taxados com depressão, com alteração do humor ou irritabilidade extrema. Tudo isso decorrente da baixa de testosterona. E em qual fase da vida do homem a testosterona, os níveis são mais altos? Geralmente dos 18 aos 30, Giovana. Quando a gente começa a puberdade, né? A puberdade do menino, ela começa ali por volta de 13 anos, e aí esses níveis eles vão subindo gradualmente. Quando o homem faz por volta de 30 anos, assim, ela tá num valor, 18 anos, desculpa, ela tá num valor ótimo. E Aham. até os 30 ela se mantém num valor bem elevado. Aí depois dos 30 já começa. 35 por aí, a gente já começa a ter uma queda dos níveis. Isso é muito influenciado por várias coisas, né? Por exemplo, estilo de vida, alimentação, a pessoa que pratica ou não atividade física. A gente sabe que uma das coisas que mais estimula a testosterona é a atividade física, principalmente musculação. Então, o homem que faz musculação, ele tende a ter uma testosterona mais alta, até pelo estímulo via muscular. Você falou a questão do humor, né? Que Uhum. ela altera, né? Ela baixa ou alta, altera ali o humor. Também, claro, o desejo sexual e o ânimo, né? Para fazer tarefas do dia a dia. Como que na prática acontece ali que o homem, pô, aos 30, 35, de repente já começa a sentir uma diferença? Então, hoje a gente tem visto uma redução da testosterona também, não somente pela idade, geralmente com 35 anos a gente já começa a ver uma diminuição gradativa. O homem muitas vezes nem sente essa diminuição. Ele vai começar a sentir isso lá para os 45, que aí de fato tem uma diminuição mais abrupta, assim. Com 45 ele já começa a sentir um pouco mais de cansaço, um pouco mais de desânimo, alteração do humor. E aí é onde, de fato, a gente já pode intervir, caso associado à queixa, a gente também comprove via laboratorial essa diferença da testosterona. E aí a gente faz os exames, né? Que a gente dosa isso no sangue e junto com a queixa do paciente a gente pode avaliar a reposição. E a queda na massa muscular e também o acúmulo de gordura, ela tá influenciada na questão da testosterona? Sim, Giovana. Eu ia até falar isso na pergunta anterior e acabei falando outra coisa e não cheguei onde eu queria. Uma das principais baixas de testosterona que a gente vê hoje em pacientes jovens são pacientes com obesidade. A obesidade ela influencia muito na diminuição da testosterona, porque o tecido adiposo, a gordura, ela produz uma enzima que chama aromatase. E essa aromatase, ela pega a testosterona masculina e converte para o estrogênio, para o estradiol, que é um hormônio predominantemente feminino. Uhum. O homem tem também o estrogênio, porém em quantidades muito menores. E quando a gente está diante da obesidade, a gente tem essa conversão. Então, a gente tem muita baixa
E aí é um ciclo que se retroalimenta, porque a pessoa está obesa, a testosterona diminui e aí acumula mais gordura abdominal porque a testosterona está baixa. Aham. Então, a baixa de testosterona, ela muda a composição corporal do homem, né? É um homem que ele começa a acumular mais gordura em região abdominal. A mulher também, mas o homem principalmente. Ele acumula muita gordura em região abdominal quando a testosterona está baixa. E a mudança de hábitos nesse caso, né? Um paciente obeso, ele sente logo uma melhora, uma mudança na testosterona? É, Ele às vezes reclama muito a baixa libido, desânimo, a fraqueza muscular. São pacientes que você faz a bioimpedância dele, que é aquele exame de avaliação de composição corpórea. Você observa que ele tem uma baixa massa muscular, a massa muscular dele já está diminuindo, é um paciente que tem muita fadiga, e ele vem te relatando isso na consulta. E quando você pega a testosterona de 130, 250. Sendo que hoje os valores preconizados são acima de 400. Nossa. Então, a gente pega valores bem baixos de testosterona diante da obesidade. E quando o paciente entende isso, beleza, vamos. Qual o primeiro passo, né? Assim, muitas vezes a gente faz a reposição já, a gente tem as vias de reposição de testosterona, hoje a gente conta com as vias de reposição. A gente tem o implante hormonal, que é muito utilizado, a gente tem a testosterona injetável, a gente tem testosteronas de meia-vida menor, que duram menos tempo, 7 a 10 dias. A gente tem as testosteronas de meia-vida maior, que duram aí 3 meses. A gente tem o gelzinho também. Eu uso menos em homem, mas temos também. E a gente faz essa reposição, independente da via, para auxiliar o paciente até retomar as próprias atividades dele do dia a dia e iniciar a atividade física, né? Porque a musculação associado à dieta, a perda ponderal, que é a perda de peso, vai ser determinante no aumento dessa testosterona posteriormente. Isso que eu queria falar, reforçar, né? A questão da reposição hormonal via injetável, né? Ou outras soluções que você deu aqui, mas também atrelado a sono de qualidade, alimentação balanceada. É importante, né? Extremamente importante, Giovana. Os hábitos, eles dizem tudo sobre a testosterona. Dormir com qualidade, porque a pessoa fala, eu durmo bem, mas aí acorda sempre cansado. Será que eu realmente estou dormindo bem? Será que esse sono não está um sono perturbado? Será que esse sono, de fato, ele está sendo reparador? Então, é isso que a gente leva em consideração quando a gente faz a consulta e faz essa avaliação personalizada para o paciente. E existe algum estudo atrelando ali a testosterona e o álcool? O uso do álcool? Eu não tenho, eu sei que tem um estudo, eu não vou saber te falar qual agora, mas a gente com certeza tem vários estudos relacionados, mas a gente sabe que a ingestão de bebida alcoólica, ela aumenta a obesidade, né? Uhum. Porque você vê que quem bebe mais bebida alcoólica, principalmente a cerveja, ele tem um acúmulo de gordura abdominal. Sim. E quando eu tenho aumento de gordura, aí acontece todo aquele ciclo, né? De aumentar a obesidade, diminuir a testosterona e automaticamente esse ciclo ele vai retroalimentando. A pessoa vai ficando mais fadigada, fazendo menos atividade física e tudo isso vai aumentando. Qual a idade, a média de idade, na verdade, de homens que fazem a reposição hormonal? Geralmente 40 a mais, mas começa de fato com 50. Os homens ainda têm um pouco de. Não é preconceito, eles têm um pouco de receio ainda de vir à consulta, eles são um pouquinho mais resistentes. Eles vêm, eu brinco assim, quando já não tá tão bom, né? Ou às vezes a esposa, Sim. geralmente a esposa traz também, né? Vão juntos? Vão juntos, aí a esposa veio, a esposa se sente melhor, tá mais disposta, aí eles vêm e falam, nossa, pô, tem como melhorar. E aí eles vêm também. Mas o homem, ele ainda tem um pouquinho. Graças a Deus, isso tem mudado muito. Eu tenho recebido muitos pacientes homens que vêm por livre e espontânea vontade, Bacana. ou porque teve um amigo que veio e melhorou, e sentiu uma melhora da disposição, do ânimo. E tem muito paciente que tá vindo assim, ainda vem pela esposa, ou a mãe, assim, que veio na consulta, aí vem também. Então, assim, tem mudado muito o padrão, e ainda bem, né? Mas geralmente a queixa é essa: cansaço, fadiga, desânimo, sensação de tristeza, depressão. E a gente vai dosar, a testosterona está muito, muito baixa.
E com a expectativa de vida cada vez mais alta, né, a galera tem que e tem procurado se cuidar mais para chegar com mais idade melhor, né? Então tem que se cuidar, tem que conscientizar os homens que é saúde. Sim, hoje a gente fala muito em longevidade, né? E a testosterona ela está influenciando na longevidade. A gente sabe que não falando de reposição inadequada, não falando do uso inadequado da testosterona, como muitas pessoas fazem por aí, infelizmente a gente sabe, né? Medicações do underground, que são medicações não padronizadas, a gente sabe que isso acontece. Mas falando da reposição adequada, com acompanhamento, quando é de fato indicada, isso aumenta muito a sobrevida, porque diminui a chance de depressão, ansiedade, melhora a disposição, o paciente se torna mais ativo, ele pratica mais atividade física. Então, tudo isso influencia de forma muito positiva. Sem dúvida vai ficar mais confiante, né? Mais feliz. Sim, até a queixa sexual, que é uma coisa importante na nossa vida, né? Acaba melhorando, então traz mais ânimo, mais felicidade para a pessoa também. Para a gente encerrar o tempo de cuidar de hoje, quero uma mensagem, então, para os homens que estão ouvindo a gente, para procurarem, pelo menos informar, né? Pô, como que está meu nível de testosterona? Fazer um exame. É um exame? É um exame, Giovana, a gente faz a testosterona total e livre, na obesidade a gente tem que dosar também o estrogênio, o estradiol, né? A gente dosa também alguns outros hormônios, mas principalmente testosterona total e testosterona livre, a gente já consegue avaliar. A mensagem que eu deixo para os homens hoje vocês precisam se cuidar, né? Muitas vezes são pais de família, muitas vezes são homens que têm uma vida intensa, trabalham muito, e se a gente não se cuida, a gente não consegue fazer nada disso. Então, se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar da nossa família, a gente não consegue realizar o nosso trabalho de forma adequada. Então, nos cuidar faz parte do cuidado com o outro, né? Eu falo que quando a gente se cuida, a gente consegue cuidar do outro melhor. Consegue trabalhar melhor, a gente consegue estar melhor com a gente mesmo também, né? O autocuidado, ele é muito importante. Exatamente. O trabalho, que muitas vezes a gente coloca na frente, precisa de você, a família precisa de você. Exatamente. Então, a questão é se priorizar. Exatamente. Eu falo que não é egoísmo, é amor próprio. E quando a gente fala da gente, do autocuidado, a gente fala muito mais sobre de quem a gente ama, porque a gente está se cuidando pela gente e por quem a gente ama também. Perfeito, muito obrigada. Com isso, a gente encerra o Tempo de Cuidar de hoje. Lembrando que, para quem ouviu pela metade, está no nosso YouTube, Cidade JF. Você acompanha todo o conteúdo por lá. Obrigada. Obrigada a você. Até mais.